Política é bem mais do que políticos procurando votos, do que eleitores tendo a oportunidade de votar. Política a gente faz em tudo na vida. A gente tem na política a arte do diálogo, de troca de ideias, de tentativas de parte a parte convencer o outro sobre as suas próprias ideias, de como é que as coisas devam ser feitas e vamos lá, falar a verdade. Isso acontece na família, no trabalho, em todas as relações sociais. É super importante que as pessoas estejam abertas a ouvir a opinião do outro e, quem sabe, até se deixar convencer. Eu digo que isso é estar permeável. Não dá pra gente ouvir o outro simplesmente esperando a oportunidade de rebater as suas ideias. E é isso que a gente tem a oportunidade aqui pela internet, pelas redes sociais, pelo YouTube também, como esse canal se propõe. Falar um pouco sobre as nossas ideias, mas também, principalmente, ouvir o que cada um de vocês tem a dizer pelos comentários, pelas suas questões que vão ser respondidas aqui no nosso canal de YouTube. Por isso, a gente vai falar nesse primeiro vídeo exatamente sobre o quanto que a política deve se propor a ser esse espaço de troca de ideias, para a gente construir uma sociedade com mais tolerância e com mais respeito. É que a gente está aqui para conversar. Pessoal, eu sei que está todo mundo meio frustrado com a política, né? A gente tem visto muito maus exemplos, políticos, infelizmente, que usam das estruturas que a política lhes proporcionam para proveito próprio. Só que não adianta, a política ela existe, sempre existiu, vai continuar existindo e a gente tem que saber fazer política do jeito certo. Aliás, acho que política ela tem muito a ver com essa capacidade de trocar, de, como eu disse, falar sobre o que a gente quer que seja feito, as nossas opiniões, as nossas posições sobre determinados assuntos, mas dando a oportunidade para que os outros também apresentem as suas posições. Eu costumo lembrar que um casal, para poder conviver, tem que fazer concessões de parte a parte. E eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui sabe disso. Certamente, no seu relacionamento, faz para o seu companheiro, para a sua companheira, coisas que nem gosta tanto para poder conviver com essa pessoa e esperando que ela também faça de volta alguns gestos, né? Não dá, as pessoas não são 100% iguais, elas não vão pensar exatamente igual sobre todos os mesmos assuntos e que mundo bem chato que seria esse, né? Que as pessoas pensassem tudo exatamente igual, que vivessem sob as mesmas circunstâncias, pensando da mesma forma sobre os assuntos. É porque nós somos diferentes que esse mundo é interessante. Só que tem que dar oportunidade para que essas diferenças se expressem. Se a gente não abre a oportunidade para que a pessoa que pensa diferente da gente se expresse, a gente vai reprimindo essa pessoa até que, eventualmente, isso vai explodir. Isso acontece no relacionamento. Quem está aí nos acompanhando sabe também, né? A gente eventualmente já passou por aquele relacionamento que se sente um tanto sufocado, que a gente não consegue ser nós mesmos, não é bom para ninguém. E isso acaba, em algum momento, explodindo. Se na política a gente exigir que as pessoas pensem exatamente da mesma forma que a gente, vai acontecer a mesma coisa. Aquelas pessoas que não conseguem ser elas mesmas, que não conseguem expressar as suas ideias, vão ter apenas uma alternativa, que é recorrer à violência. E aí isso não interessa para ninguém. A gente quer uma sociedade que as pessoas se respeitem. E isso me reporta, assim, um tanto as minhas experiências desde pequeno, quando eu me reconheci assim como alguém vocacionado para a política e comecei a atuar no Grêmio Estudantil da minha escola. Primeira coisa, quando a gente reativou o Grêmio Estudantil lá, foi criar um conselho dos representantes de turma, né? E criar uma rotina de conversa com os representantes das turmas para que eles pudessem promover interferências, interferir nos destinos do que aquele Grêmio Estudantil ia fazer de atividades diversas dentro da escola. Aquele conselho de representantes tinha essa intenção, né? Beber das demandas, das fontes mais importantes que são os próprios representados lá, os estudantes. E, como eu disse, a gente vai aprendendo a partir disso, isso tudo foi formando a minha própria personalidade, né? Por isso que eu trago hoje na minha característica, acredito de alguma forma, especialmente o diálogo. Não porque no diálogo eu queira simplesmente falar para as pessoas, mas porque eu quero ouvir. É importante que a gente esteja conectado aos sentimentos, ao que as pessoas querem dizer para nós.
Claro que isso nem sempre é fácil. Costumo dizer que quem se dispõe a ouvir na política ouve por todos aqueles políticos que não ouviram. Quando eu era prefeito em Pelotas, logo no início do mandato, a gente começou a fazer audiências públicas nos bairros e o governo estava enfrentando dificuldades. A gente tinha problemas de recursos, o município não tinha a sua capacidade de dar resposta para todas as demandas de limpeza urbana, de pavimentação. Então a gente ia nos bairros para ouvir muita crítica, para ouvir muita reclamação. E eu dizia para os meus assessores na época lá que, olha, a gente não está na política só para ouvir coisa boa, a gente está lá para ouvir também os problemas. E se tem problema, é quando mais ainda o líder tem que estar próximo para ouvir essas demandas, ouvir as críticas, para ser afetado pelas críticas positivamente, aquelas críticas que não são interessadas em nos desfazer, em destruir, em nos abalar pessoalmente, as críticas que são interessadas em ajudar a melhorar, né? E a gente tem que estar, como eu sempre disse, já falei aqui também, permeável. Não dá para a gente criar uma redoma em que a gente não receba essas críticas, né? Que elas batam nessa redoma e a gente simplesmente esteja preocupado em rebater as críticas. A gente tem que se deixar também, ouvindo essas críticas, aproveitar para melhorar onde a gente precisa melhorar. Então, quando tem crise, quando tem dificuldade, é quando mais uma liderança política precisa se expor. Vamos lá, quem está aqui também nos acompanhando. Pensa, reflete, se quiser compartilha aqui experiências nesse sentido, em que dentro de casa, na relação no trabalho, uma situação de crise, não dá para se esconder, tem que tomar a liderança, chamar para conversar, para que, identificando que alguém está insatisfeito, possa colocar aquela insatisfação para fora. Esse é o ponto, né, da atividade política, que, como eu já disse, acontece na família, no trabalho, entre os amigos e, claro, numa sociedade como a nossa, que é tão diversa, tão diferente. Se dentro de casa a gente já é diferente e para conviver precisa fazer essa política de concessão, de parte a parte, que dirá numa sociedade que tem as tantas diferenças que a gente tem. Só que parece que nos dias atuais tem grupo político de um lado, de outro, querendo fazer valer simplesmente a sua posição, né? Ou seja, ou pensa como eu ou não é do bem, né? A gente ouve muito essa expressão, o cidadão de bem, né? Como se quem não pensa da mesma forma fosse alguém do mal a ser exterminado, e não é assim. Não está certo isso. A pessoa pode pensar diferente porque ela tem outras circunstâncias, tem outras experiências, outra forma de encarar os problemas a partir do que a sua história de vida lhe tenha proporcionado. E a gente tem que entender isso, as circunstâncias de cada um, se colocar no lugar do outro. A Paula, a minha vice-prefeita, hoje prefeita de Pelotas, dizia sempre: política exige compaixão. E compaixão significa a gente sofrer junto, se colocar no lugar do outro, essa empatia que é fundamental, né? Tentar entender a posição do outro a partir das suas circunstâncias, da sua história, por que aquela pessoa pensa daquela forma e, como eu disse, deixar também, a partir desse diálogo que a política exige, a gente, quem sabe, mudar a nossa posição, mudar a nossa opinião, fazer algumas concessões para que a gente consiga conviver. Tem relacionamentos que eu conheço de amigos meus, eu não vou revelar nomes aqui para não brigar com ninguém, mas que eu conheço em que, para poderem conviver o casal, um deles queria ir num jogo de futebol do campeonato, longe da cidade, e a namorada pediu: então tá bem, vou contigo até no jogo de futebol se você for comigo no show daquela cantora que você não gosta tanto. E eles se acertaram, ela acompanhou no jogo de futebol, mesmo sem gostar tanto, e ele foi no show daquela cantora. Isso, então, se faz concessão de parte a parte, coisas que não se gosta tanto no dia a dia, mas permite uma convivência melhor. Então, se a gente faz isso no relacionamento, como é que a gente vai deixar de fazer isso na nossa vida, em sociedade, na política? Quando a gente faz concessão na política, às vezes algumas pessoas acham que isso está fazendo uma negociata, uma negociação. Imagina, ele cedeu, ele fez uma concessão que não podia ter feito. É claro que eu não estou falando aqui nas moedas que a gente se acostumou a ver na política, compra de
com dinheiro, com cargos, com favores disso ou daquela natureza, que não é o que a gente está falando aqui. Estamos falando de concessão no sentido de, olha, para você estar junto conosco na nossa agenda da política, eu vou fazer gestos e concessões à sua agenda que não interfiram, vamos dizer assim, na espinha dorsal do projeto que a gente tem para o Estado, para a cidade, para o país. E essas concessões é que fazem com que as coisas possam andar, né, no futuro. Eu recomendo aqui, para quem... Isso aqui não é canal para dicas de filmes, mas eu vou dar uma dica, né? Tem o filme do Lincoln, que fala sobre todo o trabalho feito político pelo Lincoln para poder aprovar a emenda à Constituição que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Eu acho que todos aqui vão estar na mesma página e vão estar sintonizados com a gente quando a gente pensa que, de fato, a escravidão é uma vergonha para a humanidade e que, naturalmente, precisava ser encerrado. Aquilo que é uma vergonha para todo mundo. Mas para conseguir, naquele contexto, naquela circunstância histórica, aprovar uma emenda à Constituição para acabar com a escravidão, teve que ser feito todo um trabalho político pelo Lincoln, pelos congressistas americanos. Essa é uma demonstração de um benefício, de uma vantagem, de algo que virou tão positivo, inegavelmente, para a sociedade, fruto de um trabalho político, de um esforço político feito pelos políticos da época. Então, gente, o que a gente traz para os tempos atuais de tanta intolerância, de desrespeito à diversidade, não só diversidade, quando a gente fala sempre, lembra das questões étnicas, raciais, de orientação sexual, de crenças religiosas, a diversidade de pensamento, a diversidade de ideologias, as tantas diferenças que nós temos na sociedade, para que a gente possa conviver pacificamente, 11 milhões e meio de gaúchos, mais de 200 milhões de brasileiros, é fundamental que a gente se respeite e que a gente consiga conviver entre essas diferenças. Eu digo mais, tem um valor econômico nessa diversidade. Valor econômico na medida em que essa diversidade nos faz mais criativos, nos faz capazes de criar coisas novas. Se nós tivéssemos, imagina, numa mesa, numa empresa, que vão cada vez mais percebendo o valor da diversidade dos pensamentos, das experiências, se tivéssemos apenas homens brancos de meia idade, heterossexuais, da mesma crença religiosa, de uma mesma circunstância e experiência de vidas muito semelhantes, eles vão olhar para os problemas sob um mesmo ângulo, pelo mesmo lado, pensando, portanto, soluções muito parecidas. Se a gente tem nessa mesa homens, mulheres, negros, se a gente tem indígenas, se a gente tem LGBTs, LGBTQIA+, se a gente tem pessoas de crenças religiosas, de histórias de vidas diferentes, pessoas com deficiência, se tem gente mais jovem, gente de mais idade, as experiências tão diferentes fazem dessa mesa um caldeirão de ideias a partir das experiências de vidas totalmente diferentes que permite olhar para um mesmo problema sob diversos ângulos, sob diversos aspectos e, consequentemente, as soluções que vão ser ali criadas são também mais criativas, são mais completas, atenderão a mais pessoas e isso tem um valor, inclusive econômico, como eu dizia, mas principalmente um valor para a sociedade, porque nos permite criar um mundo em que as pessoas se reconheçam, achem os seus espaços, se sintam contempladas, acolhidas. Política é isso. Então, quando você parar para olhar, a partir de agora, nessa nossa conversa sobre a política, a gente vai ter um processo eleitoral que vem pela frente, que vai ter muito programa de TV, debate, entrevista, naquela forma que nós nos acostumamos a pensar sobre a política, lembra que a política não é só aquilo ali é só uma parte da política, que é a campanha eleitoral, que é o momento do voto. A política está presente em tudo. E se a gente não se interessa nesse momento, que numa democracia é o momento alto da política, porque chama toda a sociedade para debater os seus problemas, para colocar seus pontos de vista e tomar as decisões, se a gente não participar agora, fica mais difícil de fazer política depois, quando eventualmente as decisões que foram tomadas nesse momento em que a sociedade toda foi chamada a tomar uma decisão não tenha sido representativa dessa diversidade de pensamentos da sociedade. Por isso que é tão importante a participação pela política através da eleição numa democracia, quando a gente é chamado, todo mundo, né, eu digo que a grande assembleia
desse grande negócio que é chamado Rio Grande do Sul, Brasil, nesse momento. É a grande assembleia dos acionistas, os verdadeiros donos são chamados para apresentarem as suas posições, as suas opiniões. Se elas não estiverem lá manifestadas, aí o que vai ser representado pelos próximos 4 anos não vai corresponder ao que os verdadeiros donos da coisa toda, que são as pessoas, que são vocês que estão nos assistindo, não vai estar lá sendo representado e aí vai ser ruim para todo mundo. Então, lembra disso, política está em tudo. Está na sua relação, está na relação com os amigos, está na relação profissional e está na vida da gente como sociedade. E é nesse ambiente de respeito, de tolerância, que a gente vai ter esse nosso canal de YouTube para a gente poder trocar ideias, trocar informações. Então, deixa teu comentário, faz aqui a tua colocação de uma história em que a política ajudou a construir uma solução ou a falta da política acabou agravando um problema, para que a gente possa, nesse compartilhamento, ajudar a esclarecer todo mundo sobre o verdadeiro papel e o valor que a política tem para a vida de cada um de nós. E se você não está inscrito, se inscreve aqui no nosso canal para poder acompanhar cada um dos vídeos que a gente lança aqui durante a semana. Valeu, até breve!